a gente embasar aqui o início da nossa mensagem, Apocalipse capítulo 4 e o versículo de número 1. Eu tenho projetado aqui também no slide, pode passar 2 slides para frente, que o versículo vai estar ali, aqui, Apocalipse 4, o versículo 1 diz assim: Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo, como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E o texto continua. Resumidamente, o capítulo 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse aparece 19 vezes a palavra igreja, eclesia no grego, que significa chamados para fora. Esse é o significado da palavra eclesia ou eclésia. Chamados para fora, nós fazemos parte da igreja e fomos chamados para fora. Para fora do quê? A igreja é um mistério, a gente vai entender um pouco mais ali na frente, no ponto de número 5. Nós somos chamados para fora do sistema, somos chamados para fora do curso deste mundo. Nós somos um grupo de pessoas formada por pessoas de todas as nações, todos os povos que creem em Jesus, e formamos uma grande família na fé, cujo nome é igreja. E a igreja tem um tempo para estar aqui na terra. Então, no capítulo 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse, aparece a palavra igreja. João escrevendo para as 7 igrejas da Ásia Menor. E é interessante como que em 3 capítulos aparece 19 vezes, e do capítulo 4, o versículo 1, que João ele vê uma porta aberta no céu e é levado para lá. Aqui eu acredito que é onde acontecerá o arrebatamento da igreja. A partir daqui não aparece mais a palavra eclesia. Só no capítulo 19, quando Jesus volta com a igreja que foi arrebatada no capítulo 4, e a palavra que aparece ali é noiva, que também é uma referência à igreja do Senhor Jesus. Então essa é a primeira razão pela qual eu acredito que a igreja não estará aqui na grande tribulação, porque ela não aparece no livro do Apocalipse, até o capítulo 19. E o segundo ponto que nós falamos, o relato de Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 15, vai aparecer aqui. Esse relato de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, fala sobre o arrebatamento da igreja. Jesus vem até as nuvens, os mortos que estão no céu vêm com Jesus, e eles voltam ao corpo, ressuscitam, o corpo que está aqui na terra vai se unir novamente ao espírito daqueles que estão no céu com Jesus. Então eles vão receber esse corpo glorificado e nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares e também nos encontraremos com aqueles que ressuscitaram. Esse relato é diferente do relato de Apocalipse capítulo 19, que aparece aqui, porque Apocalipse capítulo 19, Jesus vem para vencer o anticristo, então é diferente. O capítulo 19 do Apocalipse e o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses são 2 relatos distintos. Eles não estão falando da mesma coisa, não tem como. Então, Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 ao 17, arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, a volta gloriosa de Jesus com a igreja para vencer o anticristo, aprisionar o anticristo, o falso profeta, lançá-los no lago de fogo e enxofre, julgar as nações para que entrem no reino milenar e então se iniciar o reino milenar. O terceiro ponto, a terceira razão pela qual eu acredito que a igreja não estará aqui na grande tribulação, é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3. Está aqui também, capítulo 2, do versículo 1 até o 3. A igreja de Tessalônica, na segunda carta, Paulo escreve para responder um questionamento, uma dúvida, um pensamento que eles tinham por causa de falsos ensinadores, ou de ensinadores equivocados, que eles já estavam vivendo a grande tribulação, o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é o período em que Deus estará tratando com o mundo e levando Israel ao arrependimento, a nação de Israel que está lá no Oriente Médio até hoje. Então, a grande tribulação tem 2 propósitos: Deus derramar a sua justa ira sobre a humanidade impenitente, a humanidade que não se entregou a Jesus, que não confia em Jesus, e também levar Israel ao arrependimento. Então, por isso que a grande tribulação é chamada de o dia do Senhor.
ou o dia da angústia de Jacó. Jacó é Israel, a nação de Israel. Por isso, a igreja estava acreditando que já estavam vivendo esse tempo. E Paulo vai dizer, não, duas coisas precisam acontecer antes do dia, do grande e terrível dia do Senhor. A primeira é o afastamento da igreja. Eu expliquei que a palavra apostasia, ela possivelmente deveria ser traduzida e não transliterada. E a tradução de apostasia pode ser afastamento ou partida. A igreja precisa ser tirada da terra, afastada da terra, porque provavelmente é ela que está retendo a manifestação do anticristo, ou detendo a manifestação do anticristo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Jesus é o cabeça da igreja, então é o próprio corpo de Jesus que está na terra. Então essa força divina que está na igreja, ela retém, ela forma uma barreira para que o anticristo não se manifeste. Então, no contexto dessa passagem, alguma coisa precisa ser afastada para que o anticristo se manifeste. Então, Paulo vai dizer, vocês não estão ainda no dia do Senhor, na grande tribulação, porque a igreja ainda está aqui. Ela precisa ser afastada e o anticristo precisa se manifestar. Então, duas coisas para viver a grande tribulação: o afastamento da igreja e a manifestação do anticristo. Aí o texto, ele vai dizer que, no versículo de número 3, ainda aqui mesmo, deixa eu ler para você aqui, só nessa parte final, acreditem neles, mesmo que afirme, não acredite neles, mesmo que afirme ter recebido uma visão espiritual, uma revelação, ou uma carta supostamente enviada por nós. Paulo está dizendo, não acredite que nós estamos nesse período, no dia do Senhor, mesmo que alguém revele para vocês, ou uma carta que envie para vocês, dizendo que foi eu que escrevi essa carta, não acredite, porque não será assim. Primeiro vai ter a apostasia, que é o afastamento, que é a partida, e a manifestação do anticristo. Aí ele diz assim, não acreditem, ok, já li ali, não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, que é a apostasia, ou o afastamento da igreja, a tirada da igreja dessa terra, e venha o homem da perversidade, aquele que traz a destruição. Esse é o anticristo. Pode passar. Ele continua, ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus, que será reconstruído lá em Jerusalém. Pode ficar atento, daqui a pouco vão reconstruir o templo, fique atento, e se fará passar por um Deus. Não se lembre de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí, e vocês sabem o que eu está detendo. Tem alguma coisa detendo o anticristo, pois ele só poderá ser revelado quando sua hora chegar, pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em secreto até que se afaste aquele que o detém. Então, existe algo detendo a manifestação do anticristo. E no contexto aqui, não pode ser outra coisa senão a própria igreja, que é o corpo de Cristo. Nós precisamos ser tirados daqui. E o quarto ponto, ou a quarta razão pela qual eu acredito que a igreja ela não estará aqui na grande tribulação, é a 70ª semana de Daniel. Aí para isso eu vou precisar dos slides que estão aqui na frente, para explicar para você. Tem uma imagem que eu construí para ajudar vocês, aqui. Está aparecendo na transmissão? Tranquilo? Ótimo. Então olha só, essa imagem aí, gente, é muito legal. Consegue, Denise, aquela minha caneta lá no gabinete, por favor, enquanto eu explico isso aqui, porque eu consigo mostrar melhor para o pessoal. Olha só, gente, presta atenção nisso aqui, de maneira resumida. Quem já ouviu falar disso? Acho que a maioria, né? Vocês que estão aqui estão ouvindo nos cultos sempre, já ouviram falar sobre o que é a 70ª semana de Daniel. Está lá no livro do Apocalipse, não. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 9. Tá? Daniel fala sobre um período de 70 semanas, de 7, que multiplicado dá 490 anos, que é o tempo que Deus usaria para levar Israel ao arrependimento, para salvar a nação de Israel como nação. Ele fala sobre o povo de Daniel e a cidade de Daniel. O povo de Daniel é os judeus e a cidade é Jerusalém. E esses 490 anos, eles começam a ser contados a partir
do decreto do rei Artaxerxes, lá em Neemias capítulo 2, ele dá a ordem para que Neemias volte a Jerusalém para reconstruir a muralha da cidade e a própria cidade. Então, a partir dali começa a contagem. Até a vinda de Jesus, até quando Jesus entrou em Jerusalém montado em uma jumentinha, passaram-se 483 anos, 69 semanas. Faltam 7 anos, ou uma semana de anos, para que se feche os 490 anos. Se você que é bom de matemática, quanto é que falta aqui para fechar 490? 7. Como Jesus ele foi morto e rejeitado pelo seu povo, pode voltar aqui, acha ali João capítulo 1. João capítulo 1 aqui. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, que é o povo de Jesus, os judeus, é o mesmo povo de Daniel. E eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele, quem creu nele? Nós, os gentios. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Pode passar. Aqui então, os judeus recusam Jesus, abre-se um parêntese na história e começa o tempo da igreja. Aqui o povo que não é judeu se converte a Jesus. Esse tempo já tem 2000 anos. 2000 anos. Então, com a morte de Jesus, volta um pouquinho, deixa eu ver se tem um versículo aqui para vocês entenderem melhor, pode voltar. Mais um. Isso. Olha o que Jesus disse para os judeus, quando eles recusaram Jesus. Jesus falou assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profeta e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como a galinha protege os pintinhos debaixo das asas, sob as asas, mas vocês não deixaram, você não deixou. E agora sua casa foi abandonada, está deserta. Pois eu lhe digo, você, Israel, nunca mais me verá, até que diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Volta na imagem lá. Então aqui, Jesus, ele virou, entre aspas, entenda isso aqui. Deus, ele virou as costas para Israel, no sentido de que, agora vocês vão esperar. Não aceitaram Jesus? Agora vocês vão esperar. Porque Deus vai trazer as nações e vai criar a igreja, começar a igreja para que todos os povos, não somente os judeus, também sejam salvos. E esse tempo já tem quase 2000 anos e ele vai terminar quando a igreja for arrebatada. A igreja é arrebatada, tirada dessa terra, ela está detendo a manifestação do anticristo, então se inicia os 7 anos da grande tribulação, dividido por 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Lembra dos 7 anos que ficaram aqui? Ele volta aqui, houve um intervalo de 2000 anos, ele volta aqui, 3 anos e meio de uma falsa paz, porque o anticristo vai estabelecer uma falsa paz, mas os 3 anos e meio finais, ele se revela de fato, quebra o acordo que ele tem com várias nações, principalmente com Israel, então ele passa a perseguir a Israel e o povo de Deus. O nome desse período é tribulação, ou 70 semanas de Daniel, ou a 70ª semana de Daniel, ou angústia de Jacó, como você quiser chamar. Bem explicadinho, fácil de entender. Então, por causa disso, as pessoas que não creem no arrebatamento da igreja e não acreditam que a 70ª semana de Daniel tem essa interpretação, eles procuram na história esse acontecimento aqui. Esses 7 anos, eles procuram encaixar aqui, mas depois da morte de Jesus, não tem nada que se encaixe naquele período de 7 anos. Nada na história. Quando você lê Daniel 9, o que está escrito ali não se encaixa depois da morte de Jesus, mas aponta para os últimos 7 anos que nós chamamos de grande tribulação. Aí a gente chega no ponto 5, onde eu parei. A 5ª razão, porque eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja é um mistério. Tá? Volta naquela imagem ali. Na imagem de antes, a igreja, ela é esse mistério aqui. Ela não foi revelada no Antigo Testamento. Os profetas que escreveram o Antigo Testamento, eles não viam a igreja, eles não entendiam que haveria esse tempo aqui. Por isso que os judeus não receberam Jesus. Porque eles esperavam Jesus como o Messias que viria para salvar Israel da opressão de Roma. Mas isso não aconteceu. Jesus, ele não veio como o leão da tribo de Judá. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no final, ele virá, no final da grande tribulação, como o leão da tribo de Judá. Jesus, ele veio humilde, nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro, como era considerado.
filho de uma mulher humilde. Jesus, ele foi experimentado no trabalho, ele era pobre, ele era simples. Por isso, os judeus não aceitaram, porque eles esperavam o Messias pomposo. Eles esperavam o Messias que viria em glória e estabeleceria o reino na terra. Mas não é assim que as profecias dizem. As profecias mostram que ele viria humilde para morrer pelos nossos pecados. E depois ele viria em glória para estabelecer o reino na terra. A igreja é esse mistério aqui. Então, por isso, a igreja é um mistério. Efésios capítulo 3, versículo 1. Vamos ler juntos? Está projetado aqui, quero ler com você. Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Presta atenção, se der sono aí, tem água lá, você pode tomar água, pode ir no banheiro lavar o rosto, tá? Mas presta atenção para que você possa entender. Eu estava conversando com o Kelvin aqui, no início do culto. Muitas pessoas vêm à igreja, mas não interessada em aprender, vêm interessada, eu vou para ser abençoado, eu vou porque eu sei que se eu for lá eu estou abençoado. Não, se você não entender a palavra de Deus, você não será abençoado, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda o nosso entendimento. Então, sem conhecimento bíblico, não tem vida espiritual verdadeira. Você vai ser raquítico e menino na fé sempre, enquanto você não entender os ensinamentos básicos da palavra de Deus. Então, se concentre para que você possa entender. Efésios capítulo 3, versículo 1 até o 6 diz assim: quando penso em tudo isso, Paulo está falando, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Eu estou sendo perseguido e fui preso, porque estou pregando o evangelho para vocês, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial, de estender a sua graça a vocês, como lhes escrevi anteriormente. Em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Que segredo? Volta a imagem, por favor, da 70ª semana. Esse segredo aqui. Deus revelou para Paulo esse segredo. E ele recebeu o privilégio de anunciar esse mistério, esse segredo aos gentios. Aí o texto continua, no verso 4. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo. Que segredo? A respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, ou seja, não foi revelado aos profetas do Antigo Testamento, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Foi revelado a Paulo, foi revelado a João, foi revelado a Pedro. E este é o segredo revelado. Qual é o segredo revelado, pastor? Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a mesma promessa em Cristo Jesus. Volta na imagem da 70ª semana. Aqui, a igreja é formada por gentios e por judeus. Os primeiros crentes foram judeus. Pedro era judeu, Paulo era judeu, os 12 apóstolos eram judeus. Com os 12 apóstolos, isso, eram judeus. E a igreja, em Atos 2, estava reunida em um lugar esperando a descida do Espírito Santo. Tinham 120 pessoas e foram cheias do Espírito Santo. Ali começou a dispensação da igreja, ou o período da igreja. E quem é que estava ali? Só judeus. A igreja começou com judeus. A partir da próxima geração, dos discípulos dos apóstolos, então aí começou-se a alcançar os não-judeus. Na verdade, na própria geração dos apóstolos, porque muitos dos discípulos de Paulo, de Pedro, de João, já eram gentios, não eram judeus. Amém? Você consegue compreender isso? E hoje a igreja, na sua maioria, é gentílica, mas há toneladas de judeus que são crentes, que são cristãos. Muitos se denominam de messiânicos, de judeus messiânicos. Por quê? Porque creem no Messias, mas creem no Messias. A igreja, nós não nos tornamos Israel. Eu não me torno judeu, é o judeu que se torna a igreja. Quando eu creio em Jesus, eu não me torno judeu. Tem gente querendo virar judeu. Talvez eu tenha sangue judeu, tem muita gente que tem sangue judeu e não sabe, porque Deus espalhou os judeus por todas as partes. Quem aqui conhece um judeu?
Ninguém. Eu conheço judeu. Eu conheço vários judeus, porque tem judeu espalhado em tudo que é lugar. A Maidália, a esposa do Dr. Johnny, é judia. Se vocês não sabem, ela é judia. Judia não é aquela pessoa que judia dos outros, tá? Judia é o feminino de judeu. Ela é judia. Então, eu conheço vários judeus. Porque eles estão espalhados. Aonde você vai, tem um judeu. Vai em São Paulo para tu ver. A maior parte dos comerciantes são judeus. Porque Deus espalhou eles em todas as partes do mundo. E a promessa que está lá em Jeremias e Ezequiel, Jeremias 36, 31 e Ezequiel 36, é que Deus vai trazer esses judeus de volta para Israel. Eu não sei se vocês, pesquisem sobre isso para vocês entenderem. Você que está me assistindo, você que está aqui, nunca houve tanto judeu voltando para Israel como agora. O ano passado houve recorde de judeus voltando para Israel, porque o sonho de todo judeu é voltar para Sião. Sião é Jerusalém. O sonho de todo judeu é voltar para lá, porque Deus está atraindo eles, porque aquela nação será a cabeça das nações. Amém? Não tem como odiar Israel. No Holocausto, Hitler matou milhões de judeus. E, se vocês não sabem, ele foi inspirado por um escrito de Lutero. Porque Lutero chegou a uma fase na vida dele em que ele passou a odiar os judeus. Ele dizia que judeu tinha que morrer, porque mataram Jesus. Mas não é essa a compreensão da igreja. A igreja precisa amar e orar por Israel, orar pelos judeus, para que eles se convertam e as escamas saiam dos olhos deles e eles creiam em Jesus. Amém? Então nós não viramos judeus, é o judeu que vira a igreja. Mas ele não deixa de ser judeu. Aqui, todos estão aqui, gentios, ou seja, todos os povos, brasileiro, alemão, francês, português, indígena, está tudo aqui junto com Israel, que é a igreja. Agora, quando a igreja for arrebatada, então Deus ele vai voltar a sua atenção exclusivamente para Israel. E haverá salvação de gentios na grande tribulação? Com certeza. Os 144 mil selados no livro do Apocalipse não tem nada a ver com aquilo que os testemunhos de Jeová falam. Tá? Sai fora. Não são os testemunhos de Jeová. No início da seita deles, eles diziam que os 144 mil são, né, os selados de Deus, testemunho de Jeová. Mas hoje já tem mais de 144 mil testemunhos de Jeová na terra. Já passou do número que está lá. Aí eles mudaram o ensinamento deles. Não, esse é um número específico que vai ficar não sei aonde e o restante vai ficar não sei aonde. Não é. Se você ler lá no capítulo 11 do Apocalipse, os 144 mil são 12 mil judeus de cada tribo de Israel. São quantas tribos? 12. 12 mil vezes 12, 144 mil. Que vão pregar durante a grande tribulação o evangelho do reino. E a multidão que aparece depois são todos aqueles que crerão através da pregação dessas pessoas, judias. As pessoas não entendem a Bíblia e saem por aí ensinando um monte de baboseira, e tem gente que acredita e segue. Amém? Então aqui, esse período é o mistério que não foi revelado no Antigo Testamento. Aí tem mais um texto, Romanos 16, 25, olha só, está aqui. Pode passar. Romanos 16, 25. Toda a glória seja a Deus, que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Está claro que a igreja é um mistério de Deus. Volta lá na 70ª semana, por favor. A igreja é esse mistério de Deus aqui, ó. Nós estamos nesse tempo aqui, a dispensação da igreja. Não estamos mais na dispensação ou na era da lei, mas da igreja. Nós não somos Israel. É por isso que esse lugar não é a casa de Deus, porque a casa de Deus é o templo judaico.
é aquilo que é chamado de casa de Deus, e não existe mais hoje, mas será reconstruído na grande tribulação. É por isso que nós não circuncidamos os nossos filhos, porque se nós fôssemos o Israel, se a igreja houvesse tomado o lugar de Israel, a gente teria que fazer a circuncisão. 8 dias de nascido, o menino teria que ser circuncidado, a pele do prepúcio toda tirada. Você não sabe o que é prepúcio, depois você pesquisa lá, você vai entender. Nós não somos Israel. No contexto de Israel, apenas um homem, o sumo sacerdote, tinha acesso a Deus. Nós não estamos mais nessa era aqui, nessa época aqui, nessa dispensação aqui, estamos aqui. Aqui todos que creem em Jesus têm acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Sacerdócio universal dos santos. Ou seja, o santo é eu e você, não é a Maria, o Expedito, o Onofre, não. O santo é eu e você, que cremos em Jesus. Nós temos acesso a Deus. Não é só o pastor, é você. Mas para isso você precisa entender, crer nisso e viver isso. Não é eu que levo você ao Pai, é Jesus. E através de Jesus você tem acesso ao Pai. Aqui, você está aqui, na dispensação da igreja. Amém, queridos? Então essa é a quinta razão, porque eu creio que a igreja não estará aqui no período da grande tribulação, e a sexta e última razão é essa aqui. Lá em Levíticos, capítulo de número 21, Deus estabeleceu 7 festas para que Israel pudesse todo ano comemorar. Quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam comemorar. Eles passaram 40 anos no deserto, depois de atravessarem o Mar Vermelho, e Deus então estabelece lá em Levíticos 23 essas 7 festas. E essas 7 festas, de maneira maravilhosa, apontam para o encontro do Messias com o seu povo. A palavra festa, no hebraico, moedim, tem um sentido de encontro marcado. O encontro marcado do Messias com o seu povo. A festa da Páscoa, todo ano, é comemorada em Israel. A festa dos pães ázimos, das primícias, a festa de Pentecostes, de trombetas, expiação e tabernáculos. E cada uma dessas festas, algo específico em relação ao Messias e o seu povo está acontecendo. Por exemplo, quantos sabem que Jesus morreu no dia da Páscoa? Ele foi sacrificado no dia da Páscoa, às 3 da tarde. Era Páscoa em Israel. Jesus morreu na Páscoa. Ele foi ressuscitado, ou melhor, sepultado, na festa de pães ázimos, porque eram 3 festas seguidas. Dentro da Páscoa, havia a festa de pães ázimos e a festa de primícias. Então Jesus, ele é morto na cruz às 3 da tarde, na festa de Páscoa, e ele é sepultado no dia de pães ázimos, ou seja, logo em seguida ali, às 6 da tarde virava o dia, e se iniciaria então a comemoração dos pães ázimos, que é os pães sem fermento. E Jesus foi sepultado, e nas primícias, que era outra festa, dentro da festa da Páscoa, ele ressuscita. E 50 dias depois da Páscoa, comemora-se em Israel a festa do Pentecostes, que é o capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. Então, se Deus estabeleceu essas festas para que apontasse para o encontro do Messias com o seu povo, as 3 últimas festas também precisam ser cumpridas. Havia um intervalo entre as festas, e há até hoje. Festa de primavera, são essas 4 aqui, e a festa de outono, essas 3 aqui. Havia um intervalo entre essas festas. Assim como há um intervalo na contagem da 70ª semana de Daniel, há um intervalo. Então, as festas se encaixam aqui. Volta naquela imagem, por favor, 70ª semana. As festas, as 4 primeiras festas, se encaixam aqui. Páscoa, pães ázimos, primícias e Pentecostes. Aí há um intervalo. E depois desse intervalo, então, vem as 3 últimas festas, profeticamente falando. E essas 3 últimas festas simbolizam o quê? Aí a gente volta para lá. A 5ª festa é a festa de trombetas. É onde acontecerá o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é tipificado pela festa de trombetas. Eu poderia parar um tempão aqui explicando sobre isso, mas eu quero terminar deixando a mensagem curta, tá?
Então, a festa de trombetas, Jesus, ele vem, arrebata a igreja, e logo em seguida já é comemorada a festa da expiação em Israel. Trombetas, expiação e depois tabernáculos, em sequência. Assim como as 4 primeiras são em sequência, as 3 últimas são em sequência. Trombetas, arrebatamento da igreja, expiação, é o período da grande tribulação, onde Israel será redimido. Passará a crer no Messias no final da tribulação. E tabernáculos. Existe essa festa em Israel que durante um período no ano eles habitam em tendas. Já viu alguma coisa sobre isso? Os judeus habitam em tendas durante um período no ano. É referente à festa de tabernáculos, que aponta para a volta do Messias no final da grande tribulação. Para estabelecer o reino milenar na terra. É onde o Messias vem habitar com a gente na terra. O Messias vai morar aqui na terra. Ele vai reinar a partir de Jerusalém e governar o mundo. Então esta é a 6ª razão pela qual eu acredito que a igreja não estará aqui no período da grande tribulação. Agora você que está me ouvindo, e você que está através do YouTube ou do Facebook, você que está me ouvindo aqui, qual é a implicação prática na sua vida? De que forma você precisa viver crendo que isso realmente vai acontecer, é a palavra de Deus? De que forma você precisa viver, que vida você precisa viver para aguardar a volta de Jesus? Quanto tempo você acha que nós estamos desses acontecimentos finais? Deixa eu ensinar algo para você bem bacana. Volta ali, não, já está aqui no quadro. Lá em Êxodo, capítulo 12, quando o povo de Israel vai sair do Egito e vai atravessar o Mar Vermelho, Deus manda eles escolherem um cordeiro para celebrarem a primeira Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico é Pessar, significa saltar por cima, saltar por sobre. Por que saltar por cima? Porque era a última praga que Deus enviaria sobre os egípcios, que era a morte dos primogênitos, para que o faraó libertasse o povo judeu, daquele período em que eles eram escravos. Então, eles pegariam o cordeiro, iriam matar o cordeiro, cada família israelita, e pegaria o sangue e marcaria o umbral da porta da casa deles. O anjo da morte viria à noite, e aonde não houvesse a marca do sangue, o primogênito, o primeiro filho daquela família morreria, ou de homens ou de animais. E aonde houvesse a marca do sangue, o anjo Pessar saltaria por cima, pularia por cima daquela casa. Por isso a palavra Pessar, saltar. Esse é o significado da Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa que você vê hoje aí, com o coelhinho que bota ovo de chocolate, nada a ver. Agora, interessante é que o cordeiro, se você ler lá em Êxodo 12, o cordeiro, ele era separado, a ordem de Deus, separe o cordeiro no dia 10 do mês de Abib. Amém? Que dia? 10 do mês de Abib. 10 do mês de Abib, no calendário judaico. E a ordem de Deus é que, a partir daquela data, se iniciaria um outro calendário. Por isso que em Israel tem 2 calendários. Se você não sabe, 2 calendários. O religioso e o civil. Eles estão no ano 5.700 e alguma coisinha. Só que tem 200 anos perdidos na história dessa contagem, ou seja, eles podem estar chegando ao ano 6.000. E eu creio que a Terra tem 6.000 anos, segundo a cronologia bíblica. Não tem 1 milhão, e dinossauro, aquela coisa, e fóssil. Não creio naquilo. Não creio. Aquilo é uma forma de engambelar as pessoas para crerem na teoria da evolução. Que o mundo tem milhões e milhões de anos. Eu creio em uma Terra jovem de 6.000 anos, e eu vou te provar com a minha argumentação. O cordeiro era separado no dia 10 do mês de Abib. E ele deveria, do dia 10 ao dia 14, ficar na casa do israelita, da família, para que eles pudessem olhar e ver se o cordeiro era perfeito, e não tinha nenhuma doença, nenhuma perna quebrada, nenhum osso quebrado. O cordeiro tinha que ser perfeito. E depois, no dia 14, às 3 da tarde, o cordeiro era morto, imolado. Olha que interessante. Jesus, ele foi crucificado na Páscoa, no mesmo dia que o cordeiro era sacrificado, às 3 da tarde também. Às 3 da tarde também, no dia 14 de Abib, às 3 da tarde. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, do dia 10 ao dia
14, quantos dias? 4 dias ou 4.000 anos. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado ou reservado, separado para o sacrifício antes da fundação do mundo. Olha só como que uma coisa se conecta à outra. Então Jesus, lá na eternidade, antes da criação de Deus, antes de criar o homem, já havia o plano de que o Messias, o Filho de Deus, viria para morrer pelos pecados dos pecadores. Da criação até Jesus, 4.000 anos. Da criação até a cruz, 4.000 anos. Da cruz até hoje, 2.000 anos. Que dá 6.000 anos. E o último milênio, que é o tempo onde Jesus reinará aqui, que é o que nós chamamos de reino milenar. Olha só que interessante. Segundo o calendário judaico, nós estamos no ano 5.700 e alguma coisa, e tem 200 anos perdidos na história. Então estaríamos no ano 5.900 e alguma coisa, chegando no 6º milênio. Olha o tempo que a gente está vivendo. Eu não estou marcando data, tá? Por favor. Eu estou querendo fazer com que você pense e perceba o quanto a Bíblia aponta para essas coisas. Nós estamos nos aproximando do 6º milênio. Então, há quanto tempo estamos do arrebatamento da igreja? Eu creio que muito, muito, muito perto. Eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois, mas nós estamos muito perto do 6º milênio, aonde nós partiremos para o 7º milênio, e Deus reinará aqui através do Messias. A semana tem quantos dias? 7. 7? Vamos contar? Precisa? 7, né? Qual é o 7º dia da semana? Qual é, gente? Vamos lá. Hã? Alguém falou outra coisa aí? Que a gente pensa que é o domingo, né? Mas o domingo é o primeiro. O domingo é o primeiro. Segunda, terça. Por que segunda? Porque tem o primeiro. Domingo é o primeiro dia da semana. Só que a gente descansa no domingo. Houve lá pela Igreja Católica lá uma troca do sábado para o domingo. Nós não temos dias de guarda, nós não somos Israel, nós não guardamos sábado, nós não guardamos dia, nós não guardamos nada. Esse negócio de dias, não. Você descansa o dia que você quiser. Jesus é o nosso descanso. Então a questão aqui não é se deve guardar o sábado ou não. Mas é o princípio do sábado. Você trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e descansa no 7º. Primeiro milênio, 2º milênio, 3º milênio, 4º milênio, 5º milênio, 6º milênio, 7º milênio, o descanso. Porque Jesus reinará aqui na terra. O milênio é prefigurado pelo sábado. O milênio é o tempo que Jesus reinará aqui na terra. Amém? Você viu como que a Bíblia é fantástica, é algo maravilhoso, que você vai entendendo e conversando e percebendo, o quanto a Bíblia realmente já nos falava sobre essas coisas, só que a gente não entendia, porque as coisas precisam acontecer, para a gente poder entender. Vou te dar um outro exemplo. A Bíblia diz lá em Apocalipse, que as 2 testemunhas serão mortas pelo anticristo. As 2 testemunhas são 2 pessoas que aparecerão na grande tribulação e vão incomodar o anticristo. E depois o anticristo mata eles e eles vão ressuscitar e vão subir ao céu. Só que quando eles são mortos, diz lá em Apocalipse, que foi escrito há aproximadamente 1.900 anos atrás, não tinha celular lá, tá? Hoje, se cair um meteorito aqui na cidade de Portela, você filma, coloca nas redes sociais, daqui 5 minutos o mundo está sabendo, amém? Mas quando as 2 testemunhas forem mortas pelo anticristo, e João escreveu isso há 1.900 anos atrás, diz que o mundo ficaria sabendo, o mundo veria. Mas como é que veria? Como é que você mandava uma carta há 1.900 anos atrás? Como é que você mandava uma notícia? WhatsApp? E-mail? Não tinha. Mas João está escrevendo dizendo que isso vai acontecer no futuro. Hoje, através da tecnologia que nós temos, nós podemos compartilhar uma notícia e em 5 minutos o mundo fica sabendo. Então, por causa da tecnologia que nós temos hoje, nós sabemos que essa profecia de João é possível acontecer hoje. Amém? Vocês entenderam isso? As 2 testemunhas vão ser assassinadas pelo anticristo e o mundo vai ficar sabendo assim, porque elas vão ressuscitar em menos de 3 dias e vão ser levadas ao céu e o mundo vai ficar sabendo. Por quê? Porque hoje
Se lá na mesquita, que está no lugar do templo de Salomão, lá em Israel hoje, explodir lá uma bomba, um homem-bomba agora, nesse exato momento, você vai sair do culto e você vai ser avisado. Porque é muito rápido hoje. A Bíblia tem razão. Quem estuda a Bíblia, quem ama a Bíblia, quem segue a Jesus é diferente. Ele não se apavora com o momento que ele está vivendo. Porque ele sabe que Jesus está no controle. Agora, e você? Qual é o tipo de vida que nós temos que viver diante dessas informações? Essas são as razões. Vamos ficar em pé, por favor. Coloca o fundo musical para a gente poder orar. Essas são as razões porque eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Agora eu quero pedir para você, pega essa mensagem, assista de novo, vai estar lá no meu canal do YouTube, vai estar no Facebook, compartilha com outras pessoas.